E aí, galera do canal, beleza? Olha, meu nome é Gilmar, e a história que eu vim contar hoje pra vocês, essa aí, marcou a minha vida de um jeito que nem consigo explicar direito. Não é invenção, juro. Aconteceu de verdade comigo, há um tempão atrás, quando eu era um moleque, sabe? Lá em Feira de Santana. E pra ajudar foi bem na Quaresma. Aquela época que a gente ouve que o véu entre o nosso mundo e as coisas estranhas fica mais fininho, que as almas penadas e as criaturas do outro mundo ficam mais à vontade por aí. Mas eu era o cético mor, o rei do isso é coisa de velho, de superstição, se é que me entendem. Eu devia ter meus 18, 19 anos, no auge daquela fase que a gente se acha o imortal, que nada atinge, que só acredita no que os olhos veem e a mão toca. Era bem nessa onda que eu estava vivendo. Naquela época eu namorava a Ana Paula, uma menina linda que morava lá no Tabuleiro, umas boas léguas da minha casa, sabe? Para ir e voltar o caminho certo, era sempre a estrada de chão batido, cheia de buraco, um inferno de andar, mas era o que a gente conhecia como seguro. Acontece que numa noite eu estava voltando da casa dela. Já era tarde pra caramba, o relógio já tinha virado faz tempo, e me bateu aquela preguiça misturada com uma pressa doida de chegar logo em casa. Aquela Quaresma estava meio esquisita. O ar parecia mais pesado, meio abafado. E a lua, que eu lembro de estar quase cheia, vivia se escondendo atrás de umas nuvens escuras. Parecia até que não queria ser vista. Foi aí que me veio a brilhante ideia. Coisa de cabeça de moleque, né? Ah, quer saber? Vou cortar caminho. Chego em casa rapidinho e ninguém nem vê. O tal atalho era por umas terras que todo mundo lá na roça sabia que eram do seu Joaquim. Ah, o velho Joaquim. Pensa num sujeito estranho. Ele vivia sozinho numa casinha que parecia que ia desmoronar a qualquer hora, sabe? Nem esposa, nem filho, nem uma alma viva por perto. A fama dele na vizinhança era daquelas de arrepiar. Diziam que ele mexia com umas coisas que não eram de Deus, que fazia uns trabalhos, que era bom passar bem longe. Eu, na minha arrogância de guri que achava que sabia de tudo, só pensava: ah, é tudo lenda de gente velha, invenção do povo do interior. Mal sabia eu o inferno que me esperava. Comecei a andar por dentro da propriedade dele. A escuridão ali, era de engolir a gente. Um breu tão denso que a pouca claridade da lua mal furava as copas das árvores retorcidas. O cheiro, então, era de terra úmida, misturado com umas folhas secas e um mofo estranho. Um cheiro que dava um ar de cemitério, juro pra vocês. Eu ia tropeçando nas raízes que saltavam do chão, o coração já batendo mais forte no peito. Mas eu tentava, juro que tentava, me convencer que era só o medo bobo me pregando peças. De repente um som. Um barulho que não era de bicho do mato comum, não. Era um rosnado, mas grave, vindo do fundo de uma garganta, tão profundo que fez cada pelo do meu braço se arrepiar na mesma hora. Eu parei. O silêncio voltou na lata, mas era um silêncio diferente, um silêncio que pesava, que me sufocava, sabe? Aí ouvi de novo, só que dessa vez bem mais perto, perto demais. Um som gutural, um uivo abafado, e logo em seguida o que parecia ser patas enormes e pesadas correndo na mata, vindo na minha direção. O chão chegou a tremer, meu corpo gelou. Um medo que eu nunca tinha sentido na vida tomou conta de mim, um medo que paralisava. Não era medo de gente, sabe? Era medo de algo que não pertencia a esse mundo. Eu virei a cabeça para trás, com a coragem que me restava. E no meio daquele breu, vi 2 pontos vermelhos intensos brilhando no escuro. Eram olhos, gigantes. Eles estavam fixos em mim, me encarando. Eu não pensei nem por um segundo. Comecei a correr como um desgraçado sem rumo, só para longe daquela coisa. Eu ouvia os galhos estalando e quebrando atrás de mim. O rosnado crescendo, se transformando num urro que parecia vir do próprio inferno, da goela do diabo. A cada passo que eu dava, parecia que a coisa estava mais e mais perto. Eu sentia o bafo quente e fétido nas minhas costas, o cheiro de bicho, de terra molhada, de algo podre, de morte, e a cada urro daquela criatura, eu gritava. Gritava por ajuda. Gritava pelo nome da minha mãe, implorava a Deus para quem diabos pudesse me ouvir naquele mato escuro. Eu já estava sem fôlego. Minhas pernas queimavam de tanto correr. Eu não aguentava mais quando ouvi outros sons. Tiros,
Vários tiros e latidos desesperados de cachorro. O rosnado da criatura mudou. Virou um lamento de dor, um gemido terrível, e eu ouvi o baque de algo muito pesado caindo ali perto, fez a terra tremer. Eu me joguei no chão, tremendo da cabeça aos pés, sem ter coragem de levantar e olhar o que tinha acontecido. Quando a coragem voltou, bem devagarzinho levantei a cabeça. No meio das árvores vi umas luzes de lanterna se aproximando. Eram os caçadores do povoado vizinho. Uns caras que volta e meia passavam por ali nas caçadas deles. Eles me viram jogado no chão, branco como um fantasma, tremendo todo. E um deles me segurou me puxando para cima. Eu só consegui apontar com o dedo trêmulo para onde a coisa tinha caído, sem conseguir falar uma única palavra. A criatura ou o seu Joaquim transformado uivou de dor um som que me rasgou por dentro. Aqueles tiros, eles atingiram. No meio do caos, eu vi aquela massa escura e peluda se contorcer e depois, numa agilidade diabólica, sumir no breu do mato fechado. Os latidos dos cachorros, antes frenéticos e cheios de gana, agora se tornavam mais distantes. Um eco da perseguição inútil. Eles corriam atrás, sim, mas aquela coisa, ela era rápida, mesmo ferida. E ferida ela estava. Eu não precisei ver para saber. Na terra úmida onde a luta aconteceu ficou a prova. Poças escuras de sangue se misturavam com tufos de pelos grossos e ásperos, um rastro macabro que sumia na direção que a fera tinha tomado. Era a marca de um confronto brutal. A certeza de que a coisa era de carne e osso, mas de um osso diferente. O tempo passou. Semanas, talvez meses. Ninguém falou muito sobre o sumiço do seu Joaquim na época. Ele já era meio bicho do mato, recluso, ignorante com todo mundo, sem família para sentir falta de verdade. Não era uma pessoa querida, para ser sincero. Mas a gente sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquele cheiro de mistério. Até que bem depois, quando a história já estava quase virando lenda, o corpo dele foi encontrado. No meio do mato, longe de tudo, quase irreconhecível, já em estado avançado de decomposição. O cheiro. O cheiro era de pesadelo, daqueles que grudam na memória. E o mais arrepiante, por todo o corpo, mesmo com o estrago do tempo e dos bichos, dava para ver as marcas dos tiros. Vários. Ninguém quis cavar muito fundo. Ninguém queria falar. O silêncio da roça sobre o velho Joaquim era mais pesado que pedra de túmulo. Aquela cena, o corpo dele daquele jeito no meio do nada, só confirmou o que a gente já desconfiava, mas tinha medo de pronunciar. O lobisomem, no fim das contas, talvez não fosse só uma história. E o seu Joaquim, bem, ele teve o fim que pouca gente ousava imaginar. Uma parte de mim ainda sente um calafrio só de pensar naquilo. É o tipo de coisa que a gente não esquece, sabe? Que te faz olhar duas vezes para o escuro. Desde aquele dia, minha gente, eu virei outra pessoa. A quaresma me persegue, sim. Eu passo longe de qualquer atalho. E eu acredito. Acredito no que a ciência não consegue explicar, no que mora nas sombras, e que o mundo é muito, mas muito maior e mais assustador do que a gente pode imaginar. Por muito, muito pouco, eu não virei a janta de um lobisomem. E o pior de tudo é que eu sei que ele não estava sozinho, se é que me entendem. Essa é a minha história. Espero que vocês contem no canal. Um abraço apertado e fiquem com Deus. E por favor, com a porta trancada. Não se esqueçam disso. É sério. E aí, galera do canal? Meu nome é Márcio. E eu tenho uma história para vocês que, olha, até hoje me faz o suor gelar a espinha. Não é papo de ficção, não, juro. Aconteceu de verdade comigo, há uns 5 anos. Naquela época, eu estava morando no Rio de Janeiro, mas minha raiz mesmo é lá em Roraima, do interior, num sítio meio isolado, sabe? E foi justamente numa dessas viagens de volta para casa que a coisa virou um pesadelo. Eu estava de carro, só eu e meu parceiro de 4 patas, o Sansão, meu pitbull. Ah, o Sansão. Quem conhece sabe. O bicho é a calma em pessoa, super obediente, não late à toa por nada nesse mundo. Um guardião, mas da paz. Mas nessa viagem, a gente estava na estrada a horas a fio. Eu sou desses que detesta perder tempo parando para esticar as pernas, sabe? Ah, vou tocar direto, pensei. Então, mesmo já sendo altas horas da noite, tipo umas 2, 3 da manhã, eu resolvi que ia seguir em frente. A ideia era ver o sol raiar já com o cheiro do café dos meus pais. Acontece que,
Para chegar lá no sítio, depois da rodovia, tem um trecho que vira uma estrada de chão. E bota chão nisso. Depois de rodar uns bons quilômetros nesse poeirão que virava lama em tempo de chuva, no meio daquele breu que engolia a luz dos faróis, o carro resolveu engasgar. Engasgou, tossiu com um barulho feio e, para minha desgraça, apagou. Um silêncio desceu sobre mim, denso, pesado, cortado só pelos grilos e pelo meu próprio coração que já começava a bater mais forte. Pronto, pensei. Era o que faltava para ferrar a noite de vez. Desci do carro já com os nervos à flor da pele, para dar uma olhada no motor. Foi aí que o Sansão começou a pirar. Ele estava lá dentro, no banco de trás, e começou a latir. Mas não era um latido normal de chegou gente, não. Era um latido rouco, desesperado, com uns uivos no meio que faziam a espinha arrepiar. Parecia que ele estava vendo o capeta. Eu, tentando manter a calma, meio que no automático, mandava ele ficar quieto. Mas o bicho não parava. Se jogava contra a porta. Arranhava o vidro com os olhos esbugalhados. Nessa que eu estava ali, meio abaixado, quase enfiado debaixo do capô, tentando entender o que diabo estava acontecendo com o carro, comecei a ouvir um som. No começo parecia uma onça, um felino grande com aquele rosnado profundo, sabe? Mas não era uma onça, era muito pior. Um som gutural, um rosnado que parecia vir do próprio inferno, algo que fazia todos os meus pelos se arrepiarem de um jeito que nunca tinha sentido na vida. Meu coração, que já batia rápido, agora parecia uma bateria de escola de samba dentro do peito. Lembrei na hora que eu sempre viajo com uma lanterna tática na mochila. Peguei e comecei a clarear tudo ao redor. O mato denso, os arbustos que pareciam me observar, a escuridão que parecia respirar. E por pura garantia, sabe aquela sensação gelada de que algo não está certo? Decidi que era melhor ter minha arma em mãos. Sempre viajo armado, por segurança. Essas estradas do interior são um perigo. Tem cada figura. Abri a porta do carro, peguei a pistola no porta-luvas, deixei a porta aberta e, com a voz mais firme que consegui reunir, mandei o Sansão ficar quieto lá dentro. Ele me olhou. Parecia entender a gravidade do perigo e se encolheu, mas ainda tremendo. Voltei pro motor, mexi aqui, mexi ali e, para minha sorte, o carro pegou de novo. Ufa! Aquele alívio momentâneo, pensei. Graças a Deus, agora é só entrar e ir embora, esquecer essa noite. Mas assim que eu fui abrir a porta do motorista para entrar, o som, aquele rosnado, ele estava bem atrás de mim. Muito mais forte, muito mais perto, parecia que ia me engolir, me congelando até a alma. Eu nem tive tempo de virar. De repente, a porta do carro abriu com um tranco violento, e o Sansão, num latido furioso que se misturou com um rosnado de pura raiva, se jogou para fora do carro. Ele pulou em cima de um bicho. Não era um bicho normal, galera, era algo extremamente assustador, disforme, feio de doer a alma. Uma coisa alta, peluda, com membros desproporcionais, olhos que brilhavam com uma luz amarelada no escuro e garras que pareciam navalhas. O Sansão, sem pensar duas vezes, atacou aquela criatura com uma ferocidade que eu nunca tinha visto nele. A briga foi brutal. O ar encheu de rosnados, grunhidos demoníacos e o som de garras se chocando. Ele mordia e avançava, e o bicho grunhia de uma forma que não era de animal, nem de gente, era algo inominável. O Sansão perseguiu aquela coisa por alguns metros no meio do mato, e eu não podia deixar meu amigo para trás, de jeito nenhum. Peguei a lanterna, a arma e fui atrás, com o coração na boca, cada batida um martelo na minha cabeça. Mais à frente, consegui clarear melhor e vi a cena, que até hoje me dá calafrios. Meu cachorro, meu valente Sansão, estava brigando de verdade com aquela criatura, que agora tentava revidar com fúria, atacando ele. Então pensei duas vezes, levantei a arma e atirei. 1 tiro, 2 tiros, 3. A criatura soltou um grito horrível, dilacerante, meio humano, meio animal, que ecoou pela mata e me fez arrepiar até a espinha, um som que jamais vai sair da minha cabeça. E então, num piscar de olhos, sumiu no meio do mato fechado, na escuridão que parecia sugar tudo. Eu chamei o Sansão. Ele veio mancando um pouco com uns arranhões, mas vivo. Sem perder um segundo, entramos no carro e eu acelerei dali como se o próprio diabo estivesse me seguindo. E pensando bem, talvez estivesse mesmo. Não olhei para trás. Apenas pisei fundo até a fazenda.
Cheguei na casa dos meus pais, já era quase dia, o sol começando a pintar o céu com uma luz que nunca me pareceu tão acolhedora. O Sansão tinha alguns arranhões e um corte na pata, mas nada de muito grave. Coisa que eu mesmo consegui limpar e cuidar com os curativos da roça. Mas a imagem daquela criatura, o cheiro dela, o som do seu grito... isso ficou gravado na minha mente de um jeito que nada apaga. Desde aquela noite eu sei, o Sansão salvou a minha vida. E eu nunca mais duvidei que certas coisas rondam por aí na escuridão das estradas, coisas que a gente nem imagina que existem e que a ciência, meu amigo, não consegue explicar. Nunca mais. E aí, galera do canal, meu nome é Gabriel. E o que eu vou contar hoje pra vocês, essa é daquelas que te faz duvidar de tudo, sabe? Juro. Até hoje, quando lembro, a nuca gela. Aconteceu comigo tem uns poucos anos. E olha que eu nunca fui de acreditar em assombração, em bicho-papão, essas lendas que o povo mais velho conta. Mas o que eu vivi, aquilo me fez engolir cada palavra de ceticismo na marra. Tudo começou numa noite que parecia mais uma, daquelas bem normais, sabe? Eu estava em casa, em Palmas, no Tocantins, aquele calor abafado de sempre, mesmo de madrugada. Era uma insônia daquelas brabas que a gente fica rolando na cama sem conseguir pregar o olho. Aí, do nada, a luz piscou. Não foi só um piscadinha de leve, não. Foi umas 3, 4 vezes, com uma intensidade que fez eu me sentar na cama na hora. Estranhei, claro, mas minha cabeça logo jogou a culpa na rede elétrica. Coisa comum por aqui, né? Só que aí um barulho lá fora me gelou a espinha, de um jeito que eu não sabia que era possível. Não era raio, não era o vento forte que às vezes derruba as árvores. Era um som arrastado, pesado, como se algo enorme estivesse sendo puxado no asfalto, mas com um raspado metálico junto, tipo corrente, sabe? Aquilo me deixou grudado na cama. Eu tentei ignorar, juro por Deus. Forcei os olhos, cobri a cabeça com o travesseiro, mas o barulho foi ficando mais nítido, mais alto, mais perto. Parecia estar vindo pela minha rua, e o pior, parecia estar vindo na minha direção. E aí, de repente, parou. Um silêncio absurdo desceu sobre tudo. Um silêncio que, paradoxalmente, gritava nos meus ouvidos. Eu prendi a respiração. O ar parecia denso demais para ser inalado. Segundos se arrastaram. Viraram minutos que pareciam horas. Cada tique do relógio no meu armário era um trovão. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia rasgar o peito. O puro pânico, misturado com uma curiosidade doentia, me fez levantar da cama, os pés tocando o chão frio. Fui até a janela do quarto devagar, cada passo parecendo uma eternidade. Espiei pela fresta da cortina, o olho colado no vidro. Lá fora só a escuridão da rua vazia, molhada pela garoa fina que caía. E nada, nada que eu pudesse ver. Mas o silêncio... o silêncio era demais. Foi quando de repente ele soltou um uivo. Não era de cachorro. Era um som rasgado, primal, cheio de dor e fúria, que me fez encolher no chão, tapando os ouvidos. Um uivo que parecia não ser daqui, que vinha de um lugar muito mais antigo e selvagem, de outro tempo. Um grito que te cortava por dentro, sabe? Eu fechei os olhos com força, querendo que aquilo sumisse, que fosse um pesadelo horrível, mas o som não sumiu. Pelo contrário, comecei a sentir um cheiro fétido de carne podre misturada com pelo molhado e sangue. Um cheiro tão forte, tão nauseabundo, que invadiu o quarto, me sufocando. Eu me arrastei até a parede, e com a mão tremendo de um jeito incontrolável, tateei o interruptor e apaguei a luz. Como se a escuridão pudesse me esconder do que quer que fosse que estivesse lá fora. Abri os olhos de novo e, através da fresta mínima da cortina, vi uma sombra. Não era uma sombra comum, era enorme. E se movia. Uma massa escura, peluda, curvada, mas alta demais, com braços que pareciam garras compridas e uma cabeça que mal dava para distinguir os traços. Só um perfil monstruoso. Ela estava parada ali, na calçada, bem na frente da minha casa. Meu corpo inteiro tremia, um tremor incontrolável que vinha de dentro. Eu senti um frio que não vinha da noite, mas de dentro da alma, um calafrio que me atravessava os ossos. Ela virou a cabeça. Eu não conseguia ver os olhos na penumbra, mas senti que estava sendo observada,
que aqueles buracos negros na escuridão estavam fixos em mim, me analisando, me caçando. E então, aquela coisa soltou um rosnado baixo, um grunhido gutural, mas tão profundo que eu sentia as vibrações no meu peito, me fazendo doer os ossos. Parecia um aviso, uma promessa de que não ia me esquecer. A criatura deu um passo, depois outro, e um terceiro. Cada passo era pesado, arrastado, e o som das garras raspando o asfalto me perfurava os ouvidos, me torturava. Ela estava indo embora, devagar, sumindo na escuridão da rua, até que eu só ouvi os sons de arrastar se afastando, e o uivo sumir no horizonte, como um lamento sombrio. Naquela noite eu não dormi mais. Fiquei encolhido no canto da sala, com todas as luzes acesas, tremendo até o dia clarear e o sol bater na janela. Não tinha mancha, não tinha pedaço de couro, não tinha nada que provasse o que eu vi. Mas eu sei o que vi, e sei o que senti, e sei que não era um bicho comum, não. Desde então, toda noite de lua cheia, eu tranco tudo. Fecho as cortinas, apago as luzes e fico no escuro, escutando o silêncio com um medo que me sufoca. Que às vezes, bem de vez em quando, na calada da madrugada, eu ainda ouço aquele arrastar pesado vindo da rua. E o meu coração, o meu coração volta a gelar de novo, como se a coisa estivesse bem ali, esperando. Tem coisas por aí que a gente nunca vai conseguir explicar. E eu sou a prova viva disso. E aí, galera do canal, meu nome é Ronaldo. E o que eu vou contar pra vocês aqui hoje? Essa é a história que me assombra de verdade. Não é papo furado, não é lenda de internet. Aconteceu comigo. E até hoje eu não consigo olhar pro céu em noite de lua cheia sem sentir um frio que vai da medula até a ponta dos dedos. Eu era um cético, um cara de cidade grande, de Campo Grande, sabe? Que achava que essas coisas de bicho-homem eram só pra filme e conto de vó. Mas eu paguei a língua, e paguei caro. Tudo começou quando meu tio-avô, o velho Benedito, lá do interiorzão do Mato Grosso do Sul, perto da divisa com o Pantanal, caiu doente. Ele vivia numa fazendinha antiga, um lugar isolado que só chegava de carro por umas estradas de terra que, olha, Deus me livre, não pegava sinal de celular, era um buraco no mapa, rodeado por um mato fechado que parecia engolir tudo. Fui para lá ajudar com as coisas passar uns tempos. Eu achava que ia ser uma paz, uns dias de sossego, pescaria, ar puro. Ingênuo, né? Cheguei lá num fim de tarde abafado, com o sol já caindo e pintando o céu de um laranja meio melancólico. A casa do tio era de madeira, daquelas bem antigas, com um cheiro de mofo e terra que parecia ter séculos. Ele estava lá magro, tossindo, mas com um olhar que me deu um arrepio. A primeira coisa que ele me disse com a voz rouca foi: "Ronaldo, meu filho, cuidado com a lua cheia e com o que ronda o capinzal depois que o sol se põe." Eu ri, claro. Tio, o senhor com essas histórias. Medo de onça, é? Ele só balançou a cabeça com um olhar sério, mas sem dizer mais nada. Não era medo de onça. Os primeiros dias foram tranquilos até. Eu ajudava ele com os bichos, consertava umas cercas, mas à noite... à noite era outra conversa. O silêncio era tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos. E na primeira noite de lua quase cheia, o gado começou a ficar inquieto. As vacas mugiam de um jeito diferente, os cavalos relinchavam nervosos. Eu pensava, coisa de bicho, normal no campo. Mas o tio Benedito, na rede dele, só ficava observando com os olhos semicerrados. E de vez em quando balançava a cabeça negativamente. Uns dias depois, eu comecei a notar umas coisas estranhas. As galinhas que de dia andavam soltas, de repente não queriam sair do galinheiro nem a pau. Os cachorros do tio, uns vira-latas corajosos que nunca se intimidavam com nada, passavam a noite inteira encolhidos debaixo da casa, com uns gemidos baixinhos, um medo que eu nunca tinha visto neles. E o pior, um cheiro fétido, de carniça misturada com algo que eu não sabia descrever. Um cheiro acre, pesado, que vinha e ia com o vento, mas que me embrulhava o estômago. Eu tentava achar a origem, mas não encontrava nada. Uma manhã fui checar a cerca do fundo, perto do riacho. E foi ali que eu vi, no barro macio, perto da margem, umas pegadas. Não eram de onça, nem de lobo-guará, nem de capivara. Eram pegadas enormes, com 5 dedos, e uma conformação estranha, meio alongada, que parecia uma mão humana,
mas desproporcionalmente grande e com garras afiadas. E ao lado delas, o que parecia ser marcas de arrasto. Minhas pernas fraquejaram. O tio Benedito tinha razão. Tinha algo muito errado ali. Aquilo me tirou o sono de vez. À noite eu ficava deitado na cama suando frio, ouvindo cada rangido da casa, cada assobio do vento. As histórias do tio começaram a pipocar na minha cabeça. As lendas que ele contava sobre a quaresma, sobre as noites de lua cheia, sobre os bichos que andavam por essas bandas. Eu ria delas antes, agora. Agora, elas me apertavam a garganta. Naquela semana, a lua cheia chegou. E ela veio pesada, enorme, quase branca no céu escuro, jogando um clarão sinistro sobre a fazenda. O tio Benedito, com a voz mais séria que eu já tinha ouvido, me deu um facão enferrujado e uma lanterna antiga. Tranca tudo, Gabriel. Não sai por nada. E se ouvir algo, não acende luz nenhuma lá fora. Não olha, se esconde. Ele pegou a espingarda dele e foi para a varanda. Eu, apavorado, fiz tudo o que ele mandou. Tranquei portas, janelas. Senti cada trinco se fechando como um último fio de esperança. A noite caiu, e com ela o terror. Primeiro o silêncio. Um silêncio que parecia gritar. Os grilos calaram. Os sapos calaram. Até o vento parecia ter prendido a respiração. Apenas o som do meu coração batendo forte preenchia o ar. Eu estava na cozinha com a faca na mão, tremendo tanto que mal conseguia segurar. Aí começou. Um som. Um som pesado, arrastado, varrasando a terra perto da casa. Não era o gado. Era lento, calculista, como se algo estivesse procurando. E vinha acompanhado de um cheiro. Aquele mesmo cheiro fétido, de carniça e pelo molhado, só que agora 1000 vezes mais forte, me embrulhando o estômago. Eu podia sentir o fedor entrando pelas frestas das janelas. O barulho do arrastar parou, bem perto da cozinha. Meu corpo inteiro virou uma estátua. E então um rosnado grave vindo do fundo da garganta, mas que tinha um tom de inteligência, de um predador que sabe o que está fazendo. Ele estava ali, do lado de fora. Ouvi um arranhar na parede de madeira, um arranhar profundo que fazia a madeira velha estalar. Depois, na porta dos fundos, ar! Um som gutural, meio lamento, meio aviso. A madeira gemeu como se fosse partir a qualquer momento. Eu me espremi num canto da cozinha, a faca na mão, inútil. O silêncio voltou, por alguns segundos. E então o som na frente da casa. Era a varanda. O tio Benedito. Eu ouvi um estampido abafado, o som da espingarda, um tiro, depois outro, e um grito que não era humano. Era uma mistura de dor e fúria animalesca. Um urro que fez os vidros das janelas vibrarem. Minha mente gritava que era o tio. Ele estava em perigo. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas minhas pernas não obedeciam. A gritaria e os sons de luta continuaram por um tempo e depois o silêncio de novo. Mas dessa vez um silêncio diferente. Um silêncio que me dizia que tinha algo rondando, algo vitorioso. Eu fechei os olhos, prendi a respiração e então senti um vento frio e úmido vindo de algum lugar. E o cheiro, aquele cheiro horrível de carne e pelo agora estava dentro da casa. Minha garganta secou. Meu coração batia como um tambor de guerra. Eu sabia, ele tinha entrado. Me arrastei, devagar, para trás do balcão da cozinha, o facão inútil apertado na mão. Eu ouvi passos, pesados, arrancando farpas do assoalho, vindo da sala. Ele estava lá dentro, na minha casa, me procurando. O som dos passos ficou mais alto, mais perto. Eu podia ouvir a respiração pesada, ofegante, e aquele cheiro era insuportável. Minha visão ficou turva. De repente os passos pararam, o silêncio, e então um rosnado bem em cima de mim, exatamente sobre o balcão. Eu congelei. Meus olhos se arregalaram, fixos na escuridão acima. Eu vi 2 pontos luminosos, amarelos, incandescentes na escuridão. Eram os olhos. Eram enormes. Eram malignos. Eu senti o hálito quente e fétido me atingir. Um som gutural. Um rosnado que parecia vir do mais profundo abismo. E então a criatura se inclinou. Eu vi a silhueta. Era gigantesca, peluda, com ombros largos e uma cabeça que parecia a de um lobo, mas distorcida, deformada, com dentes que brilhavam mesmo no escuro. Não era um lobo,
Era um pesadelo em carne e osso. Eu gritei. Um grito agudo, desumano, que não parecia vir de mim. E em um ato de desespero puro, joguei o facão para cima, sem mirar. A criatura se esquivou. Nesse microsegundo, na pura adrenalina, eu me joguei para o lado, derrubando umas panelas. O barulho alto. A criatura rugiu, desorientada. Foi a minha chance. Corri. Corri como nunca corri na vida. Para a porta da frente que eu tinha trancado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar. Ouvi o rosnado furioso atrás de mim. Os passos pesados vindo na minha direção. Mas consegui abrir. Saí da casa como um raio, sem olhar para trás. Corri em direção à mata, para o lado oposto de onde o som viera antes. Eu não sabia para onde ir, só sabia que precisava me afastar daquela casa. Ouvi um uivo de fúria vindo de dentro dela. A criatura não me seguiu. Pelo menos não por ali. Passei o resto da madrugada escondido no mato, tremendo, ouvindo cada barulho, cada folha que caía. Minha roupa estava rasgada, eu estava sujo de terra, mas estava vivo. O tio Benedito... Eu não sabia. Eu tinha que esperar o dia clarear. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um rosa pálido, eu rastejei de volta para a fazenda. A cena era de horror. A varanda do tio estava destruída, as tábuas arrancadas. Havia marcas de garras profundas na madeira. E sangue. Muito sangue. Mas não havia sinal do tio Benedito, nem da espingarda. Apenas o rastro de uma luta brutal. Eu não fiquei mais lá. Corri para o meu carro, que por um milagre pegou de primeira, e dirigi sem olhar para trás, sem parar, até chegar à cidade mais próxima, onde consegui sinal de celular. Liguei para a polícia, para os parentes. Contaram uma história de onça pintada, de ataque de animal selvagem. Ninguém acreditou em mim quando eu tentei falar do bicho que eu vi, do cheiro, do uivo que rasgava a alma. Acharam que o susto tinha me deixado louco. O tio Benedito nunca foi encontrado. Nenhuma onça foi vista com o rastro de destruição daquele jeito. Mas eu sei o que vi. E sei que aquele cheiro, aquele rosnado, aqueles olhos, eles não saem da minha cabeça. Toda noite de lua cheia eu sinto um arrepio. E quando estou em um lugar isolado, no silêncio da madrugada, juro que ainda ouço um arrastar pesado na escuridão. Tem coisas nesse mundo que a ciência não explica. E eu fui um tolo por duvidar. Eu vi o que anda lá fora. E ele não é um animal comum. Nunca mais irei esquecer desse dia. Assim como nunca irei esquecer de meu tio Benedito. E aí, galera do canal, meu nome é Fernando. E eu vou contar pra vocês uma parada que rolou há uns anos, num cantinho esquecido do Rio Grande do Sul. Não é lenda de internet, não. Aconteceu de verdade. E até hoje eu não consigo sentir o cheiro de fumaça de fogueira sem me dar um calafrio que vai lá no fundo da alma. Eu era um guri na época, cheio de ideia torta, achando que sabia de tudo. Mas essa história, essa me mostrou que o mundo é muito maior e mais perigoso do que a gente imagina. A cidade, vamos chamar de São Benedito do Sul, era dessas pequenas onde todo mundo se conhece e a fofoca corre mais rápido que notícia de jornal. Ruas de paralelepípedo, casarões antigos, um ar de tempo parado. Minha avó morava lá, e eu ia passar as férias achando que ia ser uma paz. Só que a paz virou um inferno, e a culpa... Bom, a culpa foi da chegada deles. Chegou um grupo de ciganos, do nada. Carroças velhas, coloridas, com uns panos esvoaçantes e um cheiro forte de especiarias e fumaça que grudava no ar. Montaram acampamento numa clareira nos arredores da cidade, perto do mato fechado. O povo da cidade, claro, ficou logo de nariz torto. Falavam que cigano atrai desgraça, que não é gente de confiança. Eu, na minha rebeldia de moleque, achava tudo bobagem, preconceito, até que comecei a ouvir os murmúrios. Primeiro sumiram umas galinhas, depois uns porcos. A gurizada mais velha já espalhava. É coisa dos ciganos. Minha avó, uma senhora rezadeira, só me olhava com um jeito apreensivo. Cuidado, meu filho. Essa gente tem seus segredos. E a lua, ela não perdoa. Eu ria, mas no fundo já sentia um friozinho na barriga. O mistério começou a virar medo, mesmo quando as coisas ficaram sérias. Sumiu um cachorro de caça do seu Zé, um bicho valente que ninguém punha medo. E na mesma noite, a cerca da fazenda do seu Olavo apareceu arrebentada,
como se algo gigante tivesse passado por cima. E as marcas... as marcas. O seu Olavo dizia que eram de bicho grande, mas com um formato estranho, que ele nunca tinha visto na vida. O auge do terror veio com as noites de lua cheia. A primeira que eu passei lá foi tenebrosa. O ar ficava mais pesado, um cheiro estranho, meio metálico, meio podre, começava a pairar sobre a cidade. Os cachorros, que de dia eram bravos, de noite uivavam sem parar, encolhidos, com um pavor que eu nunca tinha visto neles. E a gente ouvia. Lá do mato, perto do acampamento cigano, vinham uns uivos, mas não eram uivos de lobo comum. Eram longos, arrastados, com um tom de dor e fúria que parecia rasgar o céu. Me fazia querer enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e nunca mais tirar. Foi numa dessas noites de lua cheia, daquelas que a gente não esquece, que a coisa desandou de vez. Eu estava na casa da minha avó, sem conseguir dormir. O uivo lá do mato estava mais perto, mais alto. Parecia vir em ondas cortando o silêncio da cidade adormecida. Minha avó, deitada na rede, rezava baixinho, com um terço na mão, os olhos fechados e o rosto pálido. De repente, o uivo virou um rosnado, grave, profundo, que fez as telhas da casa parecerem vibrar, e veio junto um som de algo pesado correndo, quebrando galhos secos, pisando forte no chão. Parecia vir da rua. O coração me saltou pela boca. Eu não devia ter feito o que fiz, juro, mas a curiosidade e o desespero, sei lá, me puxou. Eu me arrastei até a janela da sala, devagar, sem fazer um pio. Espiei por uma frestinha na cortina. A rua de paralelepípedo estava banhada pela luz prateada e fria da lua cheia. E bem no meio dela, parada, havia uma silhueta gigantesca. Não era um homem, nem um animal. Era uma coisa curvada, mais alta demais, com os braços compridos, quase raspando o chão, e as pernas grossas, musculosas. O corpo era coberto por pelos densos, escuros, que pareciam se mover com o vento. A cabeça era o que mais me apavorava. Parecia a de um lobo, sim, mas com um focinho mais curto, quase humano, e os olhos... Eu não conseguia ver os olhos direito na penumbra, mas eu senti o olhar. Senti que estava sendo caçado, observado. A criatura soltou um rosnado baixo, mas tão forte que eu senti as vibrações no meu peito. E então, ela fez um movimento estranho. Mexeu o pescoço como se estivesse sentindo o cheiro do ar. E começou a andar, devagar, dando umas passadas largas, arrastadas. Cada pata batendo no paralelepípedo fazia um barulho seco, um eco horripilante na madrugada. Ela estava indo em direção à praça, onde ficava a igreja. Meu corpo inteiro tremia. Eu suava frio, mas sentia um gelo na alma. O pânico era tanto que eu mal conseguia respirar. Aquela coisa era real, não era lenda. E ela estava ali, na minha frente. De repente ouvi um barulho lá fora. Um grito humano de uma mulher. Agudo, desesperado. E depois um rosnado furioso da criatura. E o som de algo sendo arrastado rapidamente. A criatura devorava algo. Eu fechei os olhos com força, tapando os ouvidos. O som era medonho. Eu não queria ver. Fiquei encolhido no chão, sem conseguir mover um músculo, até que os sons da criatura se afastaram, virando apenas ecos e uivos distantes no mato. Só então tive coragem de respirar de novo. No dia seguinte, a cidade acordou em choque. A dona Inês, a parteira, tinha sumido. A janela da casa dela, que ficava perto da praça, estava arrombada e havia marcas de garras gigantescas na madeira. Ninguém falava muito, mas os olhares se cruzavam cheios de medo. O acampamento cigano misteriosamente estava vazio. As carroças, as fogueiras apagadas. Sumiram como apareceram. A polícia veio, claro, falou em ataque de animal selvagem. Mas a gente da cidade, a gente sabia, eu sabia, e o que aconteceu depois só confirmou tudo. Nos meses seguintes, a cada lua cheia, acontecia alguma coisa. Um animal sumia, uma cerca amanhecia destruída, e o mesmo cheiro podre, o mesmo uivo pavoroso, voltava a rondar as noites de São Benedito. A cidade inteira vivia em pânico nas noites de lua cheia, trancada, com medo de olhar pela janela. Até que um dia, a gente começou a notar umas coisas estranhas com um dos ciganos que tinha ficado para trás. Um mais velho,
de barba rala e olhos fundos, que vivia afastado do grupo e nunca olhava a gente nos olhos. Ele parecia adoentar nas semanas que antecediam a lua cheia. Ficava pálido, magro. E depois da lua, ele sumia por uns dias e voltava, diferente, mais forte, mais arisco, e sempre com umas feridas estranhas que ele cobria com panos. Ninguém ousava falar, mas os olhares do povo se concentravam nele. Aquele pânico silencioso. Eu me lembro de uma noite, a lua cheia estava no pico e o velho cigano não aparecia por lugar nenhum. De repente, o uivo veio. Dessa vez não do mato, mas da direção do rio, e muito mais perto. E parecia vir acompanhado de uns grunhidos furiosos, quase humanos. E então, silêncio. Um silêncio que me apertava o peito. Na manhã seguinte, ele estava lá de novo, perto do rio, com um braço enfaixado e o rosto mais pálido que o normal. Mas ninguém mais perguntou nada. Ninguém mais fez piada de cigano. O medo, aquele medo primal, tinha vencido. Eu fugi de São Benedito do Sul logo depois, não aguentei mais. Vim para a capital, tentei esquecer. Mas aquele uivo, aquele cheiro, aquela silhueta no meio da rua, os olhos brilhando no escuro, nada disso me deixa em paz. E o pior é saber que ele ainda deve estar por aí. Porque o lobisomem, para quem viu de perto, não é lenda. É um terror que te caça na calada da noite. E que pode ser qualquer um. Você nunca mais olha para um cigano de carroça sem sentir aquele arrepio, nunca mais. Obrigado, alquimista sobrenatural, por ler meu relato. Essa é minha história. Espero que gostem. E aí, galera do canal? Meu nome é Alexandre. E hoje eu vou desenterrar uma história de família que, olha, faz 46 anos que ela persegue a mim. Não foi comigo não, mas com meu pai, lá no sítio do meu avô. Meu pai, hoje com 70 e poucos anos, quando conta isso, o olho dele ainda brilha de um jeito que a gente sente o pavor que ele viveu. E ele jura com a vida que cada palavra é a mais pura verdade. Aconteceu há muito, muito tempo, quando ele era um guri ainda, uns 20 e poucos anos, lá no interior do Paraná, num fim de mundo que a gente só chegava de carroça, para vocês terem ideia do isolamento. O sítio do meu avô era afastado de tudo. Só mato, rio e aquele silêncio que só a natureza bruta tem. E as lendas, claro. Meu avô, que era um caboclo da roça arretado, um sujeito que vivia o mato, sempre falava baixinho sobre os bichos da noite, as coisas que andam de quatro nas madrugadas escuras. Meu pai, jovem, cheio de energia, tirava onda. Achava que era causo de velho para assustar criança, superstição boba. Mal sabia ele o que o esperava numa noite que a lua estava daquele jeito, cheia, mas coberta por um véu fino de neblina, dando um ar fantasmagórico para tudo, meio sombrio mesmo. Ele tinha ido na venda mais próxima, que ficava a uns bons quilômetros dali. Era um fim de tarde abafado, com um cheiro de terra molhada subindo no ar, anunciando chuva. A carroça, puxada pelo velho cavalo baio, ia devagar no ritmo dele. O sol já se pondo e pintando o céu de uns tons roxos e alaranjados, meio sinistros. Meu pai estava voltando com uns mantimentos, a cabeça nas nuvens, assobiando uma moda de viola, despreocupado da vida. A escuridão chegou de repente, como um cobertor pesado, e a estrada de chão batido virou um corredor de árvores que pareciam sussurrar segredos antigos. Foi aí que o baio empacou. Parou e relinchou. Mas não era um relincho normal de cavalo assustado com uma cobra. Era um som estridente, agudo, cheio de pavor, que fez o pelo do baio se arrepiar todinho, e ele tremia da pata à crina. Meu pai puxou as rédeas, tentou fazer o baio andar, mas o cavalo não mexia. Ficou ali, paralisado, os olhos arregalados, fixos no breu à frente, para dentro do mato. Meu pai, que sempre foi um sujeito corajoso, sentiu um frio subir pela espinha. Que foi, baio? Que tá vendo aí? E então ele ouviu um som. Lá do meio do mato, à beira da estrada, não muito longe, um rosnado grave, profundo, que não era de onça, nem de cachorro do mato. Era algo diferente. Mais animalesco, sim, mas com uma ressonância que parecia vir de uma garganta que não era de bicho comum, algo monstruoso. E vinha acompanhado de um cheiro forte, de bicho selvagem misturado com algo pútrido.
Um fedor que invadiu o ar e embrulhou o estômago do meu pai, quase o fazendo vomitar ali mesmo. O baio relinchou de novo e tentou virar a carroça, descontrolado, quase quebrando tudo. Meu pai puxou o revólver que o avô sempre o fazia levar. Nunca se sabe, meu filho, o que anda por essas bandas. É bom ter um amigo no coldre. Mas a mão dele tremia tanto que quase deixou a arma cair na carroça. Ele apontou a lanterna na direção do som. O feixe de luz, fraco e amarelado, cortou a escuridão. E lá, na beira da mata, 2 pontos. 2 pontos vermelhos, brilhando como brasas, gigantescos, fixos neles. Eram olhos. Ele só viu uma silhueta, grande, peluda, se movendo por entre as árvores, meio agachada, mas colossal. Aquela coisa estava ali, os olhos vermelhos fixos nele, e estava vindo. Meu pai deu um grito, um berro rouco de puro pavor. Puxou as rédeas com toda a força que tinha, chicoteou o baio que, mesmo apavorado, disparou pela estrada como se o diabo estivesse no seu rastro. A carroça chacoalhava violentamente. As rodas rangiam, ameaçando soltar. Mas meu pai só pensava em fugir, em deixar aquele lugar para trás. Ele olhou para trás por cima do ombro. A criatura estava seguindo, correndo a uma velocidade absurda, rasgando o mato ao lado da estrada com uma facilidade assustadora. Ele podia ouvir os galhos secos estalando e quebrando. O rosnado da coisa se tornando um uivo gutural que parecia ecoar dentro da cabeça dele, entrando pelos ouvidos e sacudindo os miolos. A coisa estava ganhando terreno. Cada passada da fera cobria uma distância impressionante. O cavalo, por mais que corresse desesperado, não era páreo. Meu pai, em puro desespero, puxou o revólver e atirou para trás sem nem mirar, só para fazer barulho, para espantar. Um estampido na noite, o cheiro de pólvora invadindo o ar. Nenhum efeito. A coisa continuava vindo, implacável. Meu pai já sentia o bafo quente e fétido na nuca, o cheiro nauseabundo da criatura grudando nele, como se o corpo dele estivesse sendo absorvido pelo pavor. A carroça derrapou numa curva fechada, quase capotou, jogando os mantimentos para fora. Ele se segurou nas rédeas com toda a força que lhe restava, os braços doendo, o desespero tomando conta de cada fibra do seu ser. Ele ia ser pego. Não tinha para onde ir. Mas foi então que tudo mudou. De um jeito que ele nunca conseguiria prever. No meio daquela perseguição infernal, veio um segundo som, outro rosnado. Mas esse era diferente do primeiro. Mais grave, mais furioso, mais selvagem ainda, e vindo de uma direção diferente, da outra margem da estrada. Meu pai, sem entender nada, com o coração pulando na garganta, olhou para o lado oposto e na escuridão ele viu outra silhueta, tão grande e peluda quanto a primeira, ou talvez até maior. A segunda criatura estava correndo em paralelo com a primeira, como se estivessem disputando, competindo, ambas atrás da carroça. As duas feras estavam perseguindo a mesma presa, e num acesso de fúria cega, elas não se deram conta ou não se importaram que a outra estava ali. O que se seguiu foi o inferno na terra. As duas criaturas, lobisomens em forma bruta, se chocaram no meio da estrada de terra, a poucos metros atrás da carroça do meu pai. O impacto foi violento. Um som de carne batendo em carne, de ossos estalando, de um embate brutal que parecia tremer o chão. Elas rolaram pelo chão, levantando uma nuvem de poeira e terra, e os grunhidos viraram berros de fúria e dor, guinchos bestiais que eram de arrepiar até a alma. Meu pai ouvia tudo. Os uivos agudos de raiva que não eram de animal, os rosnados que pareciam rasgar o peito das criaturas, o som de garras enormes dilacerando a carne, de dentes se chocando, mordendo com uma força descomunal. Era uma briga sangrenta, selvagem, desesperada. Elas não estavam mais preocupadas com ele. Estavam se matando. Eram pura fúria e instinto. Ele não parou. Chicoteou o baio ainda mais forte, sentindo o terror de estar tão perto daquela carnificina, o cheiro de sangue fresco e podridão invadindo as narinas. Os sons da batalha foram ficando para trás, mais distantes, mas ecoando na cabeça dele, tatuados na memória. Os uivos de dor, os rugidos de fúria. Ele não olhou para trás, não ousou. Ele só queria chegar vivo. Chegou ao sítio do meu avô horas depois, já de madrugada, pálido, tremendo, quase desmaiando, mal conseguindo se manter em pé. O baio estava exausto, espumando,
os olhos ainda arregalados de pavor. Meu pai correu para dentro de casa, se jogou no chão e só conseguiu balbuciar entre soluços e ofegos. 2. Eram 2. Eles estavam se matando. Meu avô, com aquele olhar de quem já tinha visto de tudo nessa vida, só abraçou ele com força e fez um sinal da cruz, murmurando umas rezas. Na manhã seguinte, meu avô e uns vizinhos mais corajosos, um deles, o finado Zé Pescador, que era bravo de dar com pau, foram até o local. Meu pai não teve coragem de ir. Quando voltaram, estavam calados, com os rostos sérios, pálidos, sem conseguir olhar um para o outro. Não falaram muito, mas meu pai contou que o avô, depois de um gole de cachaça para acalmar o coração, descreveu o que viram. A estrada estava marcada, a terra revirada, cheia de pegadas gigantescas e profundas, indicando um peso descomunal. E lá, no meio do mato, perto de onde a briga aconteceu, havia poças de sangue. Sangue escuro, coagulado, em grande quantidade, e tufo de pelos grossos e escuros, arrancados na base misturados com folhas e terra. Pelos que não eram de nenhum animal conhecido. E o cheiro? O cheiro de carniça e sangue ainda pairava no ar, forte, nauseabundo, por dias. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma criatura foi vista de novo naquele lugar. Mas a briga foi real. Os lobisomens existem, e a sorte do meu pai foi que 2 deles resolveram que a presa era de um só. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele virou um homem calado, com um olhar que sempre parecia distante, como se estivesse revivendo aquele terror a cada minuto. E ele sempre me dizia, com a voz embargada e a mão no meu ombro: Alexandre, meu filho, respeite o que a gente não entende. A escuridão esconde coisas que a gente não quer ver. E o mato é antigo, guarda segredos que o homem da cidade nunca vai entender. E eu? Bom, eu sou a prova viva de que essas histórias não são só lendas de beira de fogueira. E toda vez que a lua cheia aparece, daquele jeito meio velada, eu sinto o mesmo frio na espinha que meu pai sentiu. É um arrepio que passa para mim, sabe? E rezo para que, se um dia eu encontrar um deles, que encontre 2. E que eles briguem entre si, porque o terror que mora no mato é real, e ele tem garras e dentes. Pensem bem nisso antes de duvidarem do que o povo mais velho conta. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Isso ajuda muito. Faça parte você também da família Alquimista Sobrenatural. Se você também tem algum relato ou história que queira compartilhar conosco, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.